Se você clicou nesse vídeo, é porque você gostaria de estar vivendo uma realidade diferente da realidade que você está vivendo hoje. Hoje, com o fácil acesso que a gente tem a conteúdos sobre lei da atração, física quântica, metafísica, livros que a gente tem aí de muito fácil acesso, as pessoas têm acessado cada vez mais conhecimento, só que na prática as pessoas não estão conseguindo fazer isso. Na verdade, na prática as pessoas só têm ficado mais ansiosas, mais hipervigilantes e mais preocupadas, porque com acesso ao conhecimento, com acesso ao saber, a gente sabe que pode. E por que eu não estou conseguindo? O que é que eu estou fazendo de errado? Bom, há 3 anos atrás eu conheci Hélio Couto. Foi ele que me adentrou na física quântica e me fez começar a conhecer esse mundo, que expandiu a minha consciência. A partir disso eu comecei a ouvir áudios de reprogramação mental, comecei a meditar, comecei a visualizar, comecei a mudar alguns hábitos, mas nada significativo realmente mudou na minha vida. E na verdade aquilo só me deixou cada vez mais ansioso, mais pensativo, paradoxalmente mais distante da minha vida real, do aqui e agora, do que está acontecendo no hoje. Porque é muito diferente visualizar uma realidade futura e desejá-la e aceitá-la que ela já é sua, de ficar dependente do acontecimento dessa realidade. Bom, é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Eu vou te passar alguns passos práticos, mas antes eu quero te passar algumas ideias e algumas bases que vão ser muito importantes para que eu chegue numa conclusão final, para que eu não te passe só a prática, porque só a prática fica muito cru. Então vamos lá, sabe aquela empolgação que você sente quando você deseja algo, aquela ansiedade gostosa? Bom, geralmente, na maioria das vezes, ela não é positiva. Calma que eu vou te explicar. O que você está emanando para Deus, para o universo, para a inteligência divina, para a consciência universal, chame você como quiser, é basicamente falta, carência. Você está pedindo algo que você não tem. Só que o universo não funciona assim, Deus não funciona assim. Tem inclusive um versículo da Bíblia que fala sobre isso. Mais de um, na verdade, né? Mas esse versículo realmente encaixa completamente com o que eu estou querendo dizer. Por isso vos digo, tudo que pedistes em oração, crede que já o recebestes, e assim será convosco. Marcos 11:24. O problema não é desejar algo, o problema é de onde esse desejo está vindo. Quando você deseja algo sentindo pressa, ansiedade ou aquela sensação tensa de que eu preciso que isso aconteça, você não está criando movimento, você está afirmando uma identidade que ainda se percebe separada do resultado. Consegue se ligar na diferença? Deus não responde ao desejo em si, ele responde da posição interna da qual você deseja. Se o desejo vem de um eu que sente falta, que sente urgência, que sente ansiedade, que sente carência, a mensagem é clara, que isso não é para você, isso não é para sua realidade. Primeiro você precisa se tornar, é ser para ter. Bom, na teoria bonita eu tenho certeza que você entendeu o que eu quis dizer, mas na prática as pequenas decisões que você toma no seu dia a dia são as mais importantes, são as que vão realmente, verdadeiramente te trazer os resultados que você quer. O diabo mora nos detalhes, então eu acredito muito no fundo do meu coração que o arroz com feijão bem feito é muito mais importante do que estar pensando em meditações avançadas, em acessar estados de consciência. Calma, isso daí é muito importante, mas vamos por passos, vamos subindo degrau, não adianta dar um salto maior do que a perna. Se você já está num nível mais avançado, então esse vídeo nem é para você. Eu não estou descartando a visualização nem a meditação, muito pelo contrário, elas são extremamente necessárias e importantes, só que elas fazem parte de um todo. Entenda a meditação e a visualização como um treino. É o momento que você está ensinando seu corpo ou seu cérebro a entender como familiar uma realidade completamente diferente da realidade que você está vivendo no seu dia a dia, da realidade que você está vendo. Mas treino é treino e jogo é jogo. E o jogo é a vida. É a maneira como você decide nas pequenas ações do seu dia a dia. É a maneira como você se comporta perante ao medo. É a maneira como você se comporta perante a uma pressão. É a maneira que você se comporta perante uma raiva. É a maneira que você se comporta conforme os sentimentos que vão aparecendo no seu dia a dia, conforme as sensações que vão aparecendo no seu dia a dia. Tem muito a ver com o domínio que você tem sobre si, com o domínio que você tem em se observar, em se colocar de fora, em não ser um escravo dos seus pensamentos, em ser um mestre de si, em ter domínio do seu corpo, ter domínio dos seus impulsos. Mas eu sou um grande defensor da clareza, da tangibilidade. Quanto mais claro as coisas estiverem para você, melhor. Então o primeiro passo prático que eu vou te passar, se você não tiver um, é concretizar um eu ideal. Escrevam num papel e coloque o máximo de detalhes possíveis. Se pergunte como minha versão evoluída age, mas não se prenda somente aos hábitos dele, como por exemplo ir para a academia todo dia ou ler 10 páginas de um livro. Na minha opinião, essa é a parte mais simples. Se aprofunde mais nas micro decisões que ele toma no dia a dia. Como ele reage perante ao medo. Que sentimentos ele tem quando tal coisa acontece. Por exemplo, se seu eu ideal é rico financeiramente,
Como ele se sente ao ganhar dinheiro? Provavelmente o dinheiro já é algo super comum para ele, é algo insignificante. E claro, eu trouxe um exemplo mais abrangente para que eu conseguisse identificar um maior número de pessoas. Mas, por exemplo, se você é uma pessoa grosseira e quer deixar de ser, e sua versão evoluída é um cara calmo e sossegado, se pergunte como ele se sente ao ouvir uma provocação, como ele se sente ao ser intimidado, como ele reage ao ouvir uma provocação. Quanto mais claro você deixar isso na sua cabeça, mais fácil vai ser de você tomar uma decisão diferente perante um momento de reação. E eu vou te passar algumas práticas aqui que vão te facilitar isso. E uma delas é, vamos partir do exemplo anterior que eu dei de uma pessoa grosseira. Vamos supor que você ouviu uma provocação dessa pessoa e veio aquele sentimento que na mesma hora te faz querer reagir. Aquele queimou no coração, aquela tremedeira na mão, que todo mundo entende, com certeza. Se naquele momento você simplesmente parar e somente respirar, você já vai estar se colocando de fora da situação. Você já vai começar a conseguir observar a situação e tomar uma decisão diferente. É por isso que é tão importante deixar tudo bem claro, a maneira como você quer agir, para que não tenha confusão ali na hora. Que você decida, que você simplesmente tenha bem claro na sua cabeça. Não, eu vou tomar essa decisão aqui. Foi a decisão que eu escolhi e a decisão que eu vou tomar, independente da vontade do meu corpo. É isso que você tem que entender. É esse domínio de si que você precisa adquirir. É o domínio de entender que você não é seu corpo, você é quem observa, você é quem escolhe, você tem o poder de tomar todas as decisões da sua vida. Nada é impossível nessa vida, meu mano, você é Deus. Entenda isso de uma vez por todas, você é imagem e semelhança de Deus. Isso é bíblico, você tem o poder de largar um vício que você está preso há mais de 10 anos. Existem pessoas fazendo coisas extraordinárias que são acima da realidade da maioria das pessoas. E para falar a verdade, com o tempo esse novo tipo de resposta deixa de exigir tanto esforço. Claro que isso vai ser proporcional ao seu empenho em querer mudar, isso daí é o principal. Só de você fazer isso já vai ser muito valioso. Mas para deixar o processo mais fluido, durante o dia não observe apenas o que você pensa. Observe os estados que você entra perante as situações da vida. Por exemplo, você está no trânsito e alguma pessoa ali fecha. Em que estado você está entrando ali? Exatamente naquele momento ali, pare um pouquinho, faça a técnica da respiração e para pensar o que é que eu estou sentindo agora. Eu estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo raiva, eu estou sentindo pressa. O que é que eu estou sentindo? Porque quando você percebe o estado, você já não é mais ele. A consciência quebra o piloto automático. Mas claro que só perceber não faz o trabalho completo. Também não lute contra o resultado, apenas aceite-o, espere um pouquinho, respire, perceba, observe e decida a maneira como você quer agir, assim como eu tinha falado anteriormente. Uma ótima prática que você deve fazer todos os dias, e se possível faça mais de uma vez por dia, é tirar um momento do seu dia para simplesmente esquecer de você, esquecer da sua família, esquecer de quem você é, esquecer das suas ambições, esquecer dos seus sonhos, esquecer das suas roupas, esquecer dos objetos que estão em sua volta, esquecer de tudo, simplesmente apenas ser, simplesmente estar presente no aqui e agora. Quanto mais você conseguir fazer isso, mais distante da sua antiga versão você vai estar, porque você vai aguçar a sua capacidade de observar, de parar e de não ser escravo dos seus impulsos. Você realmente vai aprender a se dominar, vai entender que você não é o corpo e sim uma consciência que está por trás disso tudo. Isso aqui na teoria, eu não sei se você já meditou, se você já teve esse tipo de percepção, mas com poucos dias de meditação, ou talvez na primeira meditação que você tiver, você já vai conseguir entender o que é ser o observador. E conforme você for aprofundando nas práticas, você também vai perceber que o observador é, na verdade, também o observado. Bom, esse é assunto para outro vídeo, acho que vai complicar muito sua cabeça eu falar sobre isso agora. E agora, trazendo uma experiência pessoal, algo que eu fiz e que funcionou muito bem para mim, é fazer um ritual de rompimento. Ou seja, pegue um dia da sua semana em que você vai decidir agir exatamente como a sua versão evoluída. Você concretizou seu eu, você já sabe exatamente como ele age, como ele pensa, como ele sente. Pronto, pegue somente um dia da semana para agir exatamente da maneira como ele age. Digo, se a sua versão evoluída, por exemplo, acorda às 4 horas da manhã. Nesse dia, não importa se você tenha dormido às 2 horas da manhã, acorde às 4. O que é que ele faz? O que é que ele pensa? Finja até ser. Mas faça isso por apenas um dia, apenas um dia. Vá com a mentalidade do só por hoje. Porque se você colocar na cabeça que eu vou fazer isso durante um mês, você não vai fazer. O objetivo de fazer isso é que você vai estar mostrando para o seu cérebro ou para o seu corpo de que isso é possível, de que é possível agir dessa maneira que você está querendo agir. Meu conselho final é conjecture menos e haja mais.
Quando você estiver se perguntando se aquilo que você está fazendo é o caminho certo, se aquilo que você está fazendo é realmente seu propósito, pare para pensar se o que você está fazendo te traz paz. Eu não estou falando de dificuldades ou desafios. Você pode ter desafios e dificuldades e mesmo assim continuar tendo paz. Mas aquela pressão, aquela ansiedade, aquela sensação ruim, isso é algo que você deve analisar, porque provavelmente não vem de Deus.